Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É bom estar com vocês novamente, gravando aqui as nossas pastorais. Na terça-feira não consegui gravar por conta das atividades do dia a dia, ficou difícil manter aí o horário, então acabei desistindo. Ainda tinha mais alguns compromissos à noite, mas os irmãos entendem, não é? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Catecismo de Heidelberg e nós vamos ver a pergunta de número 61. Lembrando que na semana passada, na quinta-feira passada, nós vimos a pergunta de número 60 que diz: como é que você é justo diante de Deus? E aí a nossa justiça ela é atribuída justamente à verdadeira fé em Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça, mas o meio é a fé. Tá? A verdadeira fé em Cristo Jesus é o que nos torna justos diante de Deus. Tá? Então, tendo dito essas coisas e tendo meditado sobre essa justificação, é importante que nós atentemos também para a pergunta de número 61, que eu coloquei aí no início do vídeo. Tem a pergunta, a resposta e as referências para que você possa olhar também em casa. É importante que você confira as referências, tá? Lembrando que o catecismo ele não tem autoridade por si só, não é? A autoridade que nós atribuímos aos nossos documentos de fé é uma autoridade derivada, sempre que eles trazem alguma afirmação de algum ponto, o aspecto doutrinário, eles apresentam também a justificativa bíblica, com as referências que são vinculadas aí a essas respostas, tá bom? Então, isso é muito importante, não se esqueça disso. A nossa única regra de fé e prática é a Escritura. Nós usamos catecismos e confissões e documentos históricos apenas como ferramentas, que esboçam a verdadeira fé das Sagradas Escrituras. Mas toda e qualquer questão deve ser conferida, sanada, discutida, fundamentada somente pelas Sagradas Escrituras, tá bom? Então, continuando, a pergunta de número 61 é a seguinte: por que você diz que é justo somente pela fé? Quando nós afirmamos sobre a justiça diante de Deus, aquilo que é apresentado como fundamento é a fé. Nós somos justificados ou somos considerados justos perante Deus por causa da nossa fé e de uma fé verdadeira em Cristo Jesus. E aí a pergunta é: por que você diz que é justo somente pela fé? Há uma afirmativa e agora uma questão sobre esta afirmativa. Por quê? A resposta é: eu digo não porque sou agradável a Deus graças ao valor da minha fé, pois somente a satisfação, a justiça e santidade de Cristo é a minha justiça diante de Deus. E aí é um ponto muito importante, essa é apenas a primeira parte da resposta, tá? Mas trata de um assunto realmente importante. Quando nós dizemos que somos salvos pela verdadeira fé e somos justificados pela verdadeira fé, há muitas pessoas que consideram a fé por si só um valor e acabam confundindo as coisas e atribuindo à nossa própria fé ou à nossa própria capacidade de crer, o mérito. É por isso que nós somos salvos pela graça e por meio da fé. Não é porque a nossa fé é muito grande ou muito boa ou muito sincera que nós somos merecedores de salvação. Se você lembra do texto de Efésios, no capítulo 2, nós vamos ver, inclusive, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e essa fé, ela não vem de nós, é dom de Deus. É algo importante de você ter em mente, tá? A própria fé que você tem para professar que crê em Cristo Jesus, para ter se arrependido, para ter entendido o teu estado de miséria, para buscar uma redenção em, de fato, um Salvador que é providenciado pelo Todo-Poderoso. Tudo isso é possível por causa da boa vontade de Deus, da sua misericórdia, da sua graça. Nós já vimos isso no catecismo, durante o estudo do catecismo, sobre a questão da salvação, a possibilidade de salvação, um mediador possível, E nós chegamos à conclusão de que
até a possibilidade da salvação ou a possibilidade de ser salvo é algo que é tão somente e deve tão somente ser atribuído a Deus. Ele tornou possível a salvação e ele salva. Ele não apenas tornou possível, mas ele salva. O meio ordenado para a salvação existe por causa do Senhor Deus, tá? Então a própria fé que nós temos para crer é o Senhor quem nos dá, tá? Não há mérito mesmo no crer. E é importante que nós meditemos sobre isso, porque a questão da fé, ela é apresentada muitas vezes como se fosse um tipo de poder, não é? Que você tem muita fé. Nós sabemos, né, que a fé é importantíssima, né? No relato bíblico, nas escrituras sagradas, nós vamos encontrar pessoas que creram, né, e o Senhor atendeu, né? O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos fazer coisas impressionantes. Mas a nossa oração deve ser: aumenta-nos a fé, não é? A fé não é algo que é originado em nós, certamente deve ser desenvolvido em nós. Mas nós precisamos buscar o desenvolvimento, a maturidade, o crescimento na fé. Tudo isso, logicamente, na dependência do Senhor Deus, aquele que nos deu a fé. E aí é importante também que quando falamos sobre fé, nós entendamos que a fé não é crer somente, não é? A questão não é a fé em si, mas aquele que sustenta a fé, tá? John Gill, ele vai falar sobre isso de forma bem bela, bem sucinta, né? Falando sobre o que sustenta de fato, ou que é belo de fato no que diz respeito à fé, não é ela por si só, mas o que torna a fé eficaz é aquele na qual ela está depositada, não é? Você pode crer em muitas coisas, mas se você não crê no Filho de Deus, a sua fé é vã, é nula, não tem poder, não tem significado, né? Embora muitas pessoas sejam adeptas do otimismo como uma forma: se você acreditar que vai dar certo, tudo vai dar certo. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas no que diz respeito à salvação, o que torna a fé eficaz é o conteúdo. A fé que vem de Deus, ela é a fé em Cristo Jesus, tá? Não é outro tipo de fé senão esta. Nós somos capacitados para crer naquele que o Senhor mesmo revelou como sendo o seu Filho. Tivemos nossos olhos abertos pelo Senhor e então reconhecemos a glória do Filho, não é? O Filho nos é revelado pelo Pai, e o testemunho que o Pai dá do Filho é aquilo em que nós cremos, tá? Então eu vou pedir para você que abra sua Bíblia no primeiro momento, em 1 Coríntios, capítulo 1, tá? Versículos 30 e 31, tá bom? Está escrito assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós pertencemos ao Senhor, nós estamos unidos ao nosso Senhor Jesus Cristo, então a nossa justiça, ela é a justiça de Cristo, tá? Se nós somos considerados justos, é por causa de Cristo. Se nós somos considerados santos, é por causa de Cristo. Se nós somos redimidos, é por causa de Cristo. Nós pertencemos ao Senhor, né? E Ele nos conferiu os benefícios que foram conquistados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o final do versículo 31 vai deixar isso tão claro, né? Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Há tantas pessoas que hoje se gloriam na sua própria fé, em como crê, em como é devoto, em como é um cristão fervoroso, praticante. Ora, se tem algo de que nós devemos nos gloriar, é da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Foi Ele quem fez, e se nós podemos realizar algum bem ou algum feito que seja considerado honroso ou nobre, se nós temos dado um bom testemunho, se nós temos ajudado o nosso próximo, nós temos anunciado o Evangelho, isso tudo não é motivo de mérito para nós, nem de glória para nós, mas deve ser sim motivo de glória para o nosso Deus, tá? Nós somos servos
mesmo que façamos tudo o que podemos fazer da melhor forma possível, na perfeição, nós não passamos de servos inúteis e as nossas melhores obras não passam de trapos de imundícia. Tá? Então nós não temos motivo de nos gloriarmos, senão neste motivo glorioso, no nosso Senhor. É Ele quem nos redimiu. Você é um pai excelente, você sabe que não é, né? Você sabe que falta muito, mas glória a Deus que você tem conseguido transmitir, de certa forma, a paternidade que o Senhor tem te demonstrado pela sua palavra. Você é um homem honesto, você sabe que não é ainda como o teu Senhor, mas isso não deve te subir a cabeça, te encher o coração. Você deve reconhecer que Deus é bom pelo fato de você poder dar testemunho neste mundo. Se você hoje é sal, se você hoje é luz, glória a Deus por isso, tá? Não é glória a ti, é glória a Deus. Nós sabemos que se não for o Senhor, nós estaríamos perdidos, afundados em nossos próprios pecados, não é? Vivendo na iniquidade. Se o Senhor não agisse com misericórdia e graça, nós não teríamos como glorificar a Ele, nem como dar testemunho da sua glória. Não é? Então entenda isso. Por mais que você se confie na sua fé, não faça isso. Tá? Nós precisamos depositar a nossa confiança em Cristo. Tá bom? Mais uma referência, capítulo 2 ainda de 1 Coríntios, versículo 2. Veja como o apóstolo Paulo ele vai tratar deste ponto que é considerado de importância, né? Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele vai trazer este aspecto como sendo central, não é? Fundamental. Cristo crucificado, o Redentor, aquele que nos justifica, tá? É importante que você tenha isso em mente. Nosso testemunho, ele deve apontar sempre para Ele. Você faz sim, porque eu estava perdido e fui achado. É porque o Senhor me amou primeiro. É por isso que eu amo. É porque o meu Senhor que me salvou me ordena a fazê-lo. É por isso que eu faço. Não por causa de ti mesmo, mas por causa do teu Senhor. Tá bom? E aí nós temos a segunda parte, tá, da resposta. A primeira é que não somos agradáveis a Deus por causa do valor da nossa fé por si só, mas certamente por causa do conteúdo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós recebemos os benefícios dele e não de nós mesmos pela nossa própria fé, mas por meio de Cristo. E aí a outra parte da resposta é: e somente pela fé posso receber e fazer dessa justiça minha própria justiça, tá? Nós somos considerados justos somente pela fé por causa de Cristo, e é apenas por meio desta fé que nós podemos ser de fato considerados justos ou nos apropriarmos dessa justiça. Não há outra forma de nós participarmos dessa justiça ou partilharmos destes benefícios, senão por meio da fé no Filho de Deus, tá? E a fé, como nós já sabemos, de acordo com o próprio catecismo, é uma fé verdadeira e uma fé que ela tem conteúdo. Não é o simples fato de você conhecer que existe Jesus Cristo, de você simplesmente conhecer que Ele é o Filho de Deus e até acreditar que Ele é o Filho de Deus, mas em última análise a tua fé ela não frutifica, a tua vida não é transformada por essa fé. Você diz que crê que Cristo é o Filho de Deus, mas não se submete ao seu governo, não tem afeição por esse Senhor, não atende os seus mandamentos. Então é uma profissão de fé que é hipócrita, é falha. Por mais que você diz que acredita e que nos momentos de dificuldade, de luta, você lembra, você recorre, mas se Cristo não é o Senhor da tua vida, se Ele não governa a tua vida, a tua casa, o teu trabalho, se Ele não dirige os teus passos, se você não vive para a glória dEle, se você não ama os seus mandamentos e a sua lei, de fato a sua profissão é falha, é hipócrita, tá? Vamos ver o que diz o capítulo 10 de Romanos, versículo 10. Diz o seguinte: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação.
Veja, novamente, com o coração se crê para a justiça. Nós cremos e por causa da nossa fé, da fé verdadeira, nós somos justificados perante Deus. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Tá? Isso é um aspecto interessante, né? Hoje nós somos muito apegados à confissão de lábios, não é? E o texto de Romanos vai falar sobre dois aspectos. O coração, que de fato traz a justificação, né, pelo agir do Espírito Santo, pela fé verdadeira, e a confissão como sendo uma consequência natural daqueles que de fato creram. Tá? Mas estas coisas, elas não estão essencialmente ligadas. É possível que muitas pessoas professem com seus lábios que creem e os seus corações estejam distantes de Deus, tá? Mas do contrário, não, né? Todos aqueles que creem em seus corações, eles vão em algum momento confessar, tá? É possível confessar sem crer, mas aquele que crê, no momento oportuno, ele há de confessar, ele há de professar publicamente a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque também nós somos salvos, meus irmãos, para a comunhão dos santos. Não é para sermos salvos em segredo. Nós somos salvos para viver em comunhão com o corpo de Cristo, com os seus santos, com a sua igreja, e para anunciarmos o Evangelho. E não tem como fazermos isso se não professarmos a nossa fé publicamente. Tá? Não é possível. Tá? E por fim, o texto de 1 João, capítulo 5, carta de 1 João, capítulo 5 diz, do versículo 10 ao versículo 12: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não crê no Filho de Deus não tem a vida. E aqui nós temos aqui um afunilar no que diz respeito à salvação. Tá? Nós falamos que nós somos justificados perante Deus somente pela fé verdadeira em Cristo. Tá? E aqui é ratificado que esta fé, estes benefícios que nos são outorgados mediante a fé, eles nos são outorgados por meio da fé no Filho de Deus. Tá? E é importante também bater nesta tecla. Hoje há muitas pessoas que creem no que nós chamamos de universalismo, não é? E creem que é possível ser salvo a despeito da pessoa de Cristo, por meio de outra divindade ou por meio de qualquer outro caminho, né? Há quem afirme, inclusive, que todos os caminhos levam a Deus. Eu posso até concordar, né, que todos os caminhos levem a Deus, porque o encontro com Deus ele é inevitável. Tá? Todos os caminhos levarão a Deus, certamente. Tá? Mas só um caminho o conduzirá até a face graciosa de Deus. Todos os outros, eles te conduzirão a um Deus irado, não é? Certamente um Deus santo, um Deus justo, mas estes outros caminhos te conduzirão à condenação. E você sim vai encontrar-se com o Senhor, mas numa condição terrível, né? A Escritura vai falar, o próprio Cristo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio de Cristo Jesus. Ninguém é justificado senão pela fé em Cristo Jesus. Uma fé verdadeira, sincera, do coração e dos lábios, né? Isso é essencial. Por que nós cremos que nós somos justificados pela fé somente? Porque é o testemunho que a palavra nos dá. Se crermos verdadeiramente em o Filho de Deus, nós somos considerados justos pelo Pai. E então somos salvos. Tá bom? Mas atente para esta verdade. Apenas um caminho que conduz até a face graciosa do Pai. Todos os demais, eles vão conduzir ao encontro com um juiz santo e justo, mas também apto e pronto
a condenar todos aqueles que rejeitaram o testemunho que ele deu sobre o seu próprio Filho, Cristo Jesus. Se você não crê ainda em Cristo Jesus, creia. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Beijai o Filho, como diz o Salmo de número 2. Beijai o Filho enquanto é tempo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Todas as outras coisas, elas são de menor importância. Há algo que tem uma importância eterna, e esta é a tua alma. Então, pense a respeito desta verdade. O único caminho que conduz à justiça e salvação é o caminho que foi providenciado pelo Pai, que é Cristo Jesus. Queridos, nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Que o Senhor vos abençoe.